Mas hoje, Ronald, saiu o relatório conhecido como Monitor Fiscal. É do Fundo Monetário Internacional e traz algumas informações preocupantes sobre a dívida pública brasileira. Outro dia até falamos sobre isso aqui, não é? O fato de que a dívida se aproximava de 100% do produto interno bruto. E como quase tudo na economia, há cálculos diferentes, porque partem de critérios diferentes, né? Então, vejam que o FMI tem um critério e o Banco Central do Brasil tem um critério diferente. Mas nenhum dos dois nega a realidade. Simplesmente o Banco Central deixa de considerar alguns elementos e o Fundo Monetário Internacional os considera. Pois bem, segundo o Fundo Monetário Internacional, de acordo com os cálculos dos seus economistas, a dívida bruta brasileira deve ultrapassar a marca de 100% do produto interno bruto já neste ano. E mais, o Fundo Monetário Internacional acredita que não há perspectiva de estabilização nesta relação entre endividamento e PIB no Brasil, pelo menos até 2025. Isso é inevitável? O fundo sempre acerta? Não, ele erra muitas vezes, não é? Na projeção, porque a economia, ela sempre surpreende, né? Você tem fatos inesperados, positivos ou negativos, e que desencadeiam, pois, consequências inesperadas também. Então as projeções, elas estão quase sempre caminhando para o erro, essas projeções econômicas. Principalmente quando entram nas casas decimais e tal. Porém, uma coisa é essa projeção de que o reequilíbrio não se dará pelo menos até 2025. Mas é um chute aleatório? Não, tem base. Só que, claro, o Fundo Monetário Internacional e nenhum governo, nenhum deles é capaz de controlar determinados eventos e suas consequências sobre a economia. Porém, uma coisa é indiscutível. O que o Fundo Monetário Internacional está dizendo a respeito da relação dívida-PIB hoje não é um chute. Não é uma projeção. É real. E é preocupante. O Brasil, todo mundo que se preocupa com o assunto, que procura ler, ouvir a respeito, sabe que há um quadro fiscal deteriorado e que a dívida pública brasileira aumentou extraordinariamente neste ano, o que, aliás, aconteceu no mundo inteiro. Mas tem um mas, né? Mas aconteceu no mundo inteiro por conta da pandemia e o aumento de despesas que cada governo adotou em resposta à pandemia, em resposta aos desafios sanitários, ou seja, investimentos feitos para o combate direto aos efeitos da doença, não é? Aparelhos, hospitais de campanha, aparelhamento de UTIs para Covid, tudo isso. E, claro, os gastos sociais, tentando enfrentar as consequências sociais da pandemia. E, claro, quanto mais pobre o país, mais as consequências são drásticas, não é? Porque muitas vezes arrancam o pouco que há de prosperidade e lançam um quadro como esse lança uma multidão na situação de pobreza absoluta, na situação de miséria, com tudo que a miséria traz, que não é apenas ser lançado na miséria. A partir dali, você tem as decorrências disso, não é? Em termos, inclusive, de saúde, de alimentação, de nutrição. Não é à toa que... E aí não é só por conta da pandemia, vale notar, não é? Mas levantamento recente fala em 10 milhões de brasileiros em situação precária em termos de alimentação. Ou seja, passando fome. Passando fome. Não é que o sujeito fica uma semana sem nada comer, né? Mas o que ele come é tão pouco insuficiente
e de uma fragilidade nutricional tal que ele vai perdendo saúde de maneira acelerada. E quando isso ocorre com crianças, você pode ter efeitos irreversíveis, se aquilo se estende por muito tempo. Então, a gente não pode apenas olhar os números, lamentá-los, mas é preciso enxergar, é preciso que cada um enxergue as consequências sociais, humanas dessa situação. Então, claro, os países riquíssimos, ricos, remediados, pobres, paupérrimos, todos eles tiveram gasto extra em razão da pandemia. Socorro social. Aqui no Brasil, por exemplo, boa parte do gasto entrou no tal programa Auxílio Emergencial, que vai até dezembro, e que foi, para muita gente, a única fonte de receita. A única fonte de receita, não havia outra. Agora, no caso do Brasil, há um problema. Se essa tendência de crescimento da dívida e deterioração fiscal, ela é quase imutável no mundo inteiro, ela ocorreu no mundo inteiro, ou em quase todo o mundo, alguns países não, porque alguns países já tinham uma situação financeira tão boa que, obviamente, apertaram um pouquinho aqui, diminuíram um pouco o superávit real, não é? Mas não tiveram nenhum drama fiscal por conta disso. É o caso da Noruega, por exemplo, não é? Um país de superávit real e com problemas sociais inexistentes. Você tem problemas emocionais, não é? Que afetam parte da população. Você tem problemas relacionados à necessidade de compensar a perda de vagas no mercado de trabalho por conta da automação, enfim. Mas não há fome, não há miséria e os problemas sociais estão equacionados. E há um superávit tremendo, porque eles têm muito petróleo, inclusive formaram o Fundo Soberano, que foi uma espécie de parâmetro para muitos países, inclusive o Brasil, né? Agora, o problema é que as estimativas para o Brasil chamam a atenção por destoarem de outros países que são chamados de emergentes e pela piora em relação às projeções do próprio Fundo Monetário Internacional, projeções feitas em abril. Então, neste relatório Monitor Fiscal, divulgado hoje, o fundo estima que a relação entre dívida bruta e o produto interno bruto do Brasil deve saltar 11,9 pontos, quase 12 pontos. Isso considerando de 2019 para 2020. Então podemos arredondar aí 12 pontos. Passando de 89,5 2019 para 101,5 em 2020. O FMI colocou 101,4, mas aí vem aquele problema do depois da vírgula, né? O patamar é o segundo mais alto entre as chamadas economias emergentes. Obviamente, aqueles sobre os quais o FMI tem dados respeitáveis, confiáveis, não é? Só Angola tem uma deterioração fiscal mais grave do que a brasileira, entre os países chamados emergentes. Até 2025, a perspectiva é que a relação entre dívida bruta e produto interno bruto do Brasil cresça ano a ano, chegando a 104,4 pela estimativa do FMI. Esse 0,4, de novo, com todas as cautelas, pode ser muito mais, pode ser menos. A nova projeção representa uma piora na percepção do fundo quanto à trajetória da dívida brasileira. Lá em abril, o FMI estimava que a relação entre dívida bruta e PIB do Brasil chegaria a 98,2 em 2020, mas se estabilizaria nesse nível no ano que vem. Agora, essa projeção foi para o espaço. Antes dessa projeção e antes mesmo da pandemia, em outubro do ano passado,
O Fundo Monetário esperava que a dívida do Brasil, em 2020, chegaria a 93,9% do PIB, indo a um pico de 95,3% em 2022, voltando a cair nos anos seguintes. O fundo considera os títulos do Tesouro mantidos em carteira pelo Banco Central como parte da conta da dívida bruta. O Banco Central não, ele desconsidera esses papéis. Por isso, na projeção do Banco Central, a relação dívida e PIB chega neste ano a 88,8%. Na projeção do FMI, chega a 101,4%. A diferença está na consideração pelo FMI dos títulos do Tesouro como parte desta conta da dívida bruta. Consequências práticas. Credores olham, potenciais investidores olham, gente interessada em comprar títulos do Tesouro Brasileiro, títulos do governo brasileiro, títulos que podem ser de curto prazo, 2 anos, podem ser de longo prazo, 10 anos. E quando olham a relação dívida-PIB, falam, opa, esse país começa a ter risco maior de moratória, ou seja, de não conseguir honrar seus compromissos. E aí, obviamente, o passo seguinte, eles passam a exigir juros maiores, mesmo para as de curto prazo. E há um mercado, né, um mercado de papéis, mercado de títulos. Então o sujeito compra um título brasileiro, do Tesouro Brasileiro, revende no mercado, o comprador, claro, tem algum deságio e se torna ele, então, credor da dívida brasileira. E maior será o deságio conforme o risco de não pagamento. E por isso quem compra pensando em revender faz mais exigências ainda. Então é uma situação dramática, porque não estamos falando de um país em busca de dinheiro novo, em busca de investimento para produção de eletricidade, distribuição de eletricidade, construção de ferrovias, reforma e construção de rodovias, reforma e construção de portos, investimento em saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, esta vergonha brasileira que lança à margem metade da população. Então, esse dinheiro não é para investimento. Então, o Brasil busca, na verdade, com essa venda de papéis, de títulos, refinanciar a sua dívida. Porque no ano que vem haverá um monte, principalmente em abril, hein? Atenção para este mês, abril de 2021, atenção para esse mês. Esse mês, abril de 2021. Porque muitos papéis vencerão em abril de 2021. E se você não tem os recursos para resgatar os papéis, você vai buscar recursos, vai buscar dinheiro, dívida nova para pagar dívida antiga. Só que, se a relação dívida-PIB é ruim, a dívida nova terá condições piores nos prazos e nos juros. E aí você começa a alimentar a dívida com cada movimento. O refinanciamento da dívida faz com que ela cresça. Pagamento de serviço da dívida. E, ao mesmo tempo, é óbvio, isso vai encurtando, estreitando, reduzindo ao mínimo a capacidade de investimento. E um país que precisa desesperadamente de investimento. Naquilo que é primordial, como função do Estado, função primordial do Estado, segurança pública. Também nas atribuições que foram dadas ao chamado Estado moderno desde o século XIX, na saúde, na educação. E, claro, os investimentos em infraestrutura. É aí, estes investimentos é que levam o Estado a buscar parcerias com a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada, ela
se baseia para aceitar ou não fazer investimentos, em parceria ou sozinha, ela se baseia em segurança jurídica, segurança de retorno, não vou dizer uma garantia, mas uma possibilidade alta de lucro, que pague o capital investido, pague os custos, capital variável, capital constante, e remunere o investidor. E remunere mais que outros investimentos, porque senão ele vai para outros investimentos, né? Então é muito fácil, a gente sempre ouve governador, presidente, não, vamos buscar, até o Ricardo Teixeira diz isso, vamos buscar parceria com a iniciativa privada, né? Só que a iniciativa privada não está lá esperando um pedido do governo e ela sai correndo pronta para atender. Ela quer saber que segurança ela tem, jurídica, taxa de retorno, conforme o nível de renda, de remuneração, prefere outro tipo de investimento, é claro. Então, esse alerta do Fundo Monetário Internacional devemos dividir em duas partes. Primeiro, a projeção. Não haverá equilíbrio entre dívida e PIB, ou seja, não teremos de novo o PIB abrindo uma distância em relação à dívida até 2025. Pode haver erro nisso? Claro. Isso pode estar equacionado em 2023. Até porque não se sabe qual será o comportamento do PIB, né? Qual será o crescimento daqui a 2 anos, o crescimento da economia brasileira. Então, se você não tem o controle de um dos dados, de uma das referências, é claro que a projeção está sujeita a erros e erros grandes. Agora, o que o FMI está dizendo sobre 2020, no máximo, é possível fazer como o Banco Central. Olha, não consideramos os títulos, parte da dívida considerada pelo FMI, e, portanto, o nosso número é diferente. Também preocupante, beirando 90% do PIB. Também preocupante, mas menor. O FMI fala em 101,4%. Não é? Uma coisa ou outra, a situação está dada e não é boa, Ronald.